Então vamos fazer primeiro um apanhado geral, falando algumas generalidades sobre as vacinas que vão ser importantes mais para frente, conforme a gente for falando dos temas mais específicos. As apresentações das vacinas, o que é mais importante saber, são as vacinas que podem causar reações do tipo doença, né? Sintomas similares à da doença selvagem, que são as chamadas vacinas ativas, com componentes de bactérias vivas atenuadas, vírus vivos atenuados, suspensão de bactérias. Todas essas formas podem causar uma resposta imune importante. Qualquer outra forma diferente dessas são consideradas vacinas inativas. Então elas podem apresentar fragmentos de vírus, fragmentos de bactérias de superfície, toxoides, que são as toxinas inativas, e nenhuma dessas outras formas consideradas inativas são causadoras de reações, e essas vacinas é importante a gente diferenciar. Então, sempre que a gente for falar de cada vacina, vamos falar sobre o componente da vacina para a gente ter isso fixo na cabeça. As vias de administração têm pouca importância, só para vocês terem um conhecimento, né? As mais comuns são as via oral e a intramuscular, mas é importante ressaltar que existem todas essas formas, mas dificilmente tem alguma importância na prova. E a associação das vacinas é uma coisa muito importante hoje em dia, porque é como a gente estrutura o calendário, né? Então, para aproveitar, para a gente conseguir colocar a criança sendo imunizada de uma forma efetiva, não precisar ir muitas vezes ao serviço de saúde, que a gente sabe que é complicado, as vacinas simultâneas e as combinadas. As combinadas são no mesmo líquido, né? No mesmo veículo. Então, a vacina, por exemplo, pentavalente, né? A gente tem alguns componentes que vão junto no mesmo veículo, e as vacinas simultâneas, que a gente dá 2 ou 3 vacinas ao mesmo tempo. Então, 3 veículos diferentes. Pode ser uma vacina via oral, uma vacina intramuscular, uma vacina via oral, uma subcutânea. E sempre que puder, sempre que tiver qualquer questão, qualquer pergunta sobre a preferência das vacinas, sempre preferir fazer a vacina combinada e simultânea. Com isso a gente tem uma efetividade maior no sistema de saúde, uma adesão maior às vacinas, né? Tudo que a gente puder fazer para facilitar a vida do paciente. Então, sempre que tiver qualquer pergunta, preferir vacinação combinada e simultânea. Agora, uma questão que é muito importante e que com certeza é uma questão possível de prova, são as contraindicações. Existem contraindicações absolutas para aquelas vacinas que eu falei antes, que são as vacinas ativas, as vacinas de bactérias, vírus vivos atenuados. Então, nessas vacinas existem contraindicações absolutas. Existem inúmeras contraindicações que vocês vão ouvir falar e vão com certeza ter alternativas querendo pegar, e essas não são contraindicações, são falsas contraindicações. As contraindicações absolutas são todas aquelas que mexem fortemente com o sistema imune, que provocam uma imunossupressão grande. Então, uma imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasias, uma dose de corticoide que seja imunossupressora, isso é importante frisar. Não é qualquer dose de corticoide que é imunossupressora, tem que ser doses altas. Tratamentos imunossupressores com quimioterapia, radioterapia, drogas pós-transplante e doenças febris graves, porque tem um componente de imunidade nessas doenças, mas são apenas as doenças febris graves, não é um resfriado ou uma gripe que vai ser uma contraindicação absoluta. Falsas contraindicações, muitas falsas contraindicações, principalmente febre, principalmente doenças virais comuns, internação hospitalar, prematuridade. Nenhuma dessas características, dessas condições do paciente vão contraindicar absolutamente essas vacinas ativas que a gente está falando. Então isso é muito importante. O primeiro ponto legal para vocês estudarem e terem na cabeça são essas contraindicações absolutas e todas essas falsas, para vocês poderem excluir na hora de responder as questões. Começando agora as vacinas propriamente ditas, né? A primeira vacina, aquela que a gente tem que lembrar primeiro de tudo, que é a vacina BCG. É uma vacina de componente de bactérias vivas atenuadas, então uma vacina ativa, tem capacidade de causar aí
uma reação. Importante você ter essa noção quando for analisar alguma questão. O esquema dela básico é uma dose ao nascer, né? O ideal é que seja logo nas primeiras 48 horas ao nascer. Claro que a gente tem aí algum período um pouco maior, mas quanto mais cedo, mais fácil vai ser do paciente aderir a esse tratamento. As crianças que têm a vacina BCG normalmente apresentam a cicatriz, que é uma coisa um pouco controversa, mas que hoje em dia a gente tem que ter isso bem claro. A cicatriz da BCG, ela não é obrigatória, ela não é 100%. A maioria dos casos vão apresentar aquele nódulozinho endurecido ali na região da aplicação da vacina, mas em muitos casos essa cicatriz não vai aparecer. Então, se a criança tiver comprovado na carteira de vacina que tomou a BCG, não tem problema ela não ter cicatriz. Antigamente, caso a criança não apresentasse a cicatriz, era revacinada. Hoje em dia, com os estudos, não há nenhum benefício de revacinar por conta de não apresentar cicatriz. O benefício está instalado se tiver, claro, comprovação na carteirinha, no sistema de saúde, que ela recebeu essa vacina. E outro ponto importante da BCG, essa é uma característica muito específica dela, é que nas crianças abaixo de 2 quilos ela não deve ser utilizada. Então, toda criança abaixo de 2 quilos deve esperar atingir 2 quilos para tomar a BCG. É uma característica muito única da BCG que vocês precisam ter também na cabeça. Algumas características que eu vou falar de particularidades de todas as vacinas que são coisas muito específicas, porque vão depender de cada caso. Então, se a criança não tomou até certa idade ou se tomou até certa idade, não são coisas tão importantes de vocês saberem, mas é sempre bom ter essa noção para não errar se aparecer uma questão, mas não é uma coisa comum de aparecer em questão. Então, a BCG, como eu falei, ela de preferência dada logo ao nascer. As crianças menores de 1 ano que não apresentarem cicatriz, mas tiverem comprovação, sem problema, estão consideradas vacinadas. As crianças a partir de 1 ano, maiores de 1 ano, que não tiverem uma comprovação, vão receber uma dose. Então, isso é importante porque a gente tem que tentar dar a BCG mesmo depois que a gente perdeu. Muitas vezes acaba perdendo, depois não passa na unidade básica ou saindo da maternidade. Então, quanto mais cedo a gente entrar com a BCG e conseguir fazer essa imunização, melhor. Outra vacina que a gente pensa logo no início é a vacina contra hepatite B, que é também uma vacina dada logo ao nascer, de preferência nas 12 primeiras horas de vida. Uma vacina que tem um esquema bem simples de lembrar, porque é ao nascer ali nas primeiras horas de vida e depois ela vai sempre ser dada junto com a tetravalente, né? A DTP mais hemófilos B. Ela vai entrar junto formando a famosa vacina pentavalente. Ela é composta de um antígeno de superfície, ela pode apresentar algumas reações, não é muito comum, mas é um esquema bem tranquilo, porque a gente sempre vai lembrar ela junto com a DTP mais hemófilos. Então, depois da primeira dose ao nascer, a gente coloca ela nos 2, 4 e 6 meses e completa esse esquema da pentavalente. A vacina contra hepatite B tem uma particularidade importante, que são os recém-nascidos que têm o HBsAg reagente. Eles têm o vírus da hepatite provavelmente de origem materna. Então, esses recém-nascidos eles devem receber a imunoglobulina primeiramente e a primeira dose do esquema vacinal. Então, no esquema vacinal em si não muda muita coisa. Às vezes a gente pode pensar e se enganar na hora da prova. O que é importante é lembrar da imunoglobulina, que vai ser a primeira forma de combate ao vírus. É realmente o que vai combater o vírus, e as próximas doses, tanto a dose do esquema vacinal ao nascer vai ser feita, e depois as outras vacinas com 2, 4, 6 meses, que são a pentavalente, também vão ser feitas normalmente. Vão ser as imunizações normais junto com a imunoglobulina ao nascer. A vacina tetravalente, conhecida como DTP mais hemófilos B, é uma vacina muito importante. Ela atinge aí as doenças bacterianas mais importantes da infância, né, como a difteria,
tétano, coqueluche e as infecções pelo hemófilos B. Essa vacina ela tem uma composição importante de lembrar que é a composição da bactéria pertussis. Então, os toxoides, tanto da difteria quanto do tétano, são inativos, não têm a capacidade de causar reação. E o polissacarídeo da bactéria do hemófilos também não tem essa capacidade. Quem pode causar uma reação importante nessa vacina é o componente da pertussis. Então, sempre que tiver alguma questão, alguma coisa perguntando de reação na vacina tetravalente, a gente tem que lembrar do componente da pertussis, que é a bactéria ali celular, viva. E nesses casos, né, específicos, a criança que tiver alguma reação, ela deve ser vacinada com a DTPA celular, que é a forma inativa do componente da pertussis. E o esquema básico vai ser junto com o da hepatite B que a gente já falou. São as doses com intervalo de 60 dias, 2, 4 e 6 meses, junto com a dose da hepatite B, que vai formar a vacina pentavalente. E a gente tem os reforços com 15 meses e 4 anos, só da DTP. Então aí ela já não é mais tetravalente, ela já é trivalente. Esses 3 componentes vão ter o reforço com 15 meses e com 4 anos, e depois a cada 10 anos o reforço de DT, de difteria e tétano, a cada 10 anos até o final da vida como reforço. Nesses esquemas existem algumas particularidades, mas é muito simples de lembrar, porque a gente tem que pensar nos reforços. Então a gente viu que ali os primeiros reforços vão até 4 anos, então nesse esquema a gente consegue fazer a vacinação normal. As crianças até 7 anos de idade, né, 6 anos, 11 meses e 29 dias, que não têm o esquema completo, vão ser feito o esquema, pode ser iniciado o esquema. A partir de 7 anos, a gente não realiza mais a DTP, a gente realiza só a DT como se fosse aquele reforço de 10 anos. Uma outra vacina muito importante na infância é a vacina contra pólio, que a gente tem os 2 componentes, VIP e VOP, né, a vacina oral contra pólio e a vacina do vírus inativado. Nessa vacina, o que é importante a gente pensar e saber? Um esquema também muito simples, de 3 doses, com intervalo de 60 dias, 2, 4 e 6 meses, sem segredo, com reforço aos 15 meses e 4 anos. Então, é o mesmo esquema da tetravalente, da nossa vacina que a gente viu ali, de 2, 4, 6 meses com reforço. O que é importante salientar, que pode ser uma questão até de prova, é qual é o tipo. É preferível fazer no esquema básico das 3 doses, de 4, 2 e 6 meses, aqueles primeiros 3 doses iniciais, a VIP, que é a forma injetável da vacina. E os reforços com 15 meses e 4 anos com a VOP, com a vacina oral. Hoje em dia esse esquema já está bem instituído. Existem às vezes algumas campanhas fora do calendário, fora dessas datas que eu falei, normalmente feitos com a VOP, com a vacina oral, por conta de campanhas do Ministério da Saúde, mas o esquema básico são as 3 doses iniciais, 2, 4 e 6 meses, com a VIP e o reforço aos 15 meses e 4 anos com a VOP. Essas vacinas têm algumas particularidades que não são tão importantes. A mais importante foi a que eu falei agora sobre a VIP e a VOP, quando que são usadas cada uma. A gente só precisa lembrar de regiões no Brasil ou no mundo que tenham áreas de recomendação da vacina. No momento no Brasil isso não tem, mas em algumas regiões do mundo tem. Então as pessoas com 5 anos ou mais de idade, que teoricamente não receberam a vacina, não tem comprovação ou só tem a comprovação do esquema básico, ela pode receber a VOP como se fosse um reforço se ela for se deslocar para essas regiões. A vacina contra o rotavírus humano é uma vacina também muito importante porque ela tem um esquema um pouco diferente e ela tem particularidades importantes, inclusive com aplicações na prova. É uma vacina de vírus atenuado, então ela tem uma capacidade importante de causar reações. O esquema é muito simples porque são 2 doses, 2 e 4 meses, mas existe uma particularidade importante aí logo de começo, que é a idade limite.
Para a primeira dose, a idade limite é 3 meses e 15 dias e para a segunda dose, 7 meses e 29 dias. Isso é muito importante porque entre uma dose e outra tem que ter um intervalo mínimo de 30 dias. Então, não se pode aplicar a primeira dose depois de 3 meses e 15 dias, nem a segunda depois de 7 meses e 29 dias. Se a criança perdeu essa dose da vacina, ela não vai receber. Ela vai ficar só com a primeira dose, caso ela tenha tomado, ou se ela não recebeu a primeira dose e passou da data, ela não vai receber a vacina do rotavírus humano. É uma vacina oral, então caso a criança regurgite, vomite, não existe nenhuma comprovação de que repetir a dose vai trazer algum benefício. E uma outra particularidade, uma contraindicação específica da vacina do rotavírus humano são as crianças que tiveram histórico de malformação congênita ou invaginação intestinal. É uma situação bem específica por conta da ação do rotavírus humano, mesmo sendo um vírus atenuado no sistema gastrointestinal. Essa vacina pode causar algumas reações importantes, então ela está contraindicada nessas crianças que tiveram histórico de invaginação ou de malformação congênita e, nesse caso também específico, crianças com quadro de gastroenterites agudas, então vômitos, diarreias, qualquer coisa que esteja causando uma sensibilidade no sistema gastrointestinal, também será uma contraindicação. A vacina pneumocócica 10, já diz o nome, protege contra 10 sorotipos do pneumococo, uma vacina muito importante também na infância porque protege algumas doenças graves, como a meningite, causada pelo pneumococo, formas de pneumonia graves. Então, é uma vacina que desde que entrou no calendário tem sido muito importante, tem mudado um pouco o cenário das infecções de pneumococo no nosso meio. Tem um esquema também bem simples, 2 e 4 meses, junto com a nossa vacina do rotavírus, e ela tem um reforço aos 12 meses. Então, é uma vacina que logo no começo tem 2 doses e um reforço. Lembra que a vacina do rotavírus ela não tem reforço. A gente falou dela de 2 e 4 meses junto com a pneumocócica, mas como ela tem aquela restrição da idade importante, ela não vai ter reforço, não vai ser usada mais. A vacina pneumocócica ela vai ter esse reforço aos 12 meses. Algumas particularidades da vacina pneumocócica em relação a esquema vacinal, sempre que a criança não tiver uma vacina comprovada, não tiver na carteirinha, não tiver alguma forma de comprovação, inicia o esquema e completa o esquema. Com exceção do rotavírus, como a gente falou, com exceção da BCG que tem aquele limite, mas quase todos os outros casos, praticamente todas as vacinas que vocês olharem em prova, alguma questão de criança que perdeu, de criança que não passou o reforço, essa criança vai receber a vacina ou o reforço, vai conseguir completar o faltante para estar em dia com o calendário vacinal. Essas vacinas que não têm restrição de idade são muito tranquilas, por isso a chance de cair alguma questão é bem pequena. A vacina meningocócica C, também no nosso calendário vacinal, lembrando que existem outros tipos de vacina meningocócica, a que está no calendário Brasil, que é importante saber que vai cair na prova, é a vacina para o meningococo C. É uma vacina que tem também um esquema particular, que é a idade de 3 e 5 meses. É só lembrar que é a única ímpar aí nesses esquemas de vacina. É a que está nos intervalos ali de 2, 4 e 6, então é a que está 3 e 5 é uma vacina única nessa idade. E existe o reforço com 12 meses. Uma vacina muito importante porque previne a infecção pelo meningococo C, que é o mais prevalente aí no nosso meio, causa meningite, uma forma bem grave. Então, é uma vacina muito importante que tem esse esquema aí de 3 e 5 meses que precisa ser lembrado, mas se você lembrar que ele é ímpar, que ele está entre as vacinas, fica tranquilo. As crianças que receberam a vacina do meningococo C vão receber o reforço entre 12 meses e 4 anos. Um reforço simples. Qualquer outra forma que vocês verem, criança não tem comprovação da vacina original,
criança não tem comprovação do reforço, ela pode receber sempre uma dose. Aquela dose única, né, de reforço ou da criança que não teve comprovação. Então, a única idade que ela vai receber as 2 doses é com 3 e 5 meses. Qualquer idade a partir dali vai ser uma dose única, independente se ela não tem um reforço apenas ou se ela não teve nem as vacinas na idade correta, as 2 doses iniciais. A vacina tríplice viral, que também é uma outra vacina bem conhecida, de vírus vivo atenuado, então uma vacina ativa, capaz de causar reações. Tem um esquema também bem simples, que já é aquela vacina da criança mais velha. É a vacina a partir de 1 ano. Então, são as doses com 1 ano e 15 meses que vão proteger juntamente com a varicela, formando a tetraviral. As crianças que receberam a vacina tríplice viral na idade correta não terão mais reforço, e as crianças que não têm nenhuma dose comprovada ou não receberam a tetraviral, receberam só a tríplice, podem receber a dose correspondente. Sempre considerado vacinada a pessoa que recebeu 2 doses. Então, tem só uma dose registrada, pode receber a segunda. Não tem nenhuma dose registrada, vai receber as 2 doses com intervalo de 30 dias, considerada vacinada. Até é importante porque a gente está com um surto de sarampo importante aí no Brasil, então é uma questão legal aí de prova. A criança ou até o adolescente é considerado vacinado quando ele tem as 2 doses do sarampo, né, ou da tríplice viral, porque são as 3 juntas, confirmadas e comprovadas. Até por conta disso, desse surto de sarampo que a gente está tendo no Brasil no momento, ainda em atividade, ainda tendo bastante casos, uma questão de prova que com certeza merece estudo, aqui no nosso caso de imunização, é a dose 0 do sarampo, ou da tríplice viral, que é onde o sarampo está incluso. É uma vacina que pode ser incluída em casos de surto, em casos de alerta, não só para o sarampo. Então, você pode ter uma dose 0 para a rubéola, né? Até já teve em outras situações no Brasil. Ela é dada com 6 meses de idade, a partir dos 6 meses até 1 ano. Então, a criança, se ela receber a dose 0, ela vai receber 3 doses. Ela vai receber a dose com 1 ano, vai receber a dose com 15 meses. Normalmente, a dose 0 não é considerada uma vacina de rotina, é considerada uma vacina específica, especial para alguma situação encontrada naquele momento epidemiológico do Brasil. Quando essa dose for aplicada, for usada, ela vai ser a dose 0, ela não vai contar para a vacinação. A criança que receber a vacina vai receber normalmente com 12 e com 15 meses as 2 doses. A vacina contra a febre amarela também é uma vacina bem específica que tem o esquema de aplicação único, com 9 meses, e o reforço aos 4 anos. Também é bem específico esse esquema da febre amarela, mas essas vacinas, como a meningite que a gente falou, né, o meningo C, e a febre amarela, que são nos meses ímpares, a gente consegue lembrar um pouco mais da facilidade, mas tem que lembrar que a febre amarela ele tem esse reforço, que é uma coisa um pouco diferente. A febre amarela a gente tem que sempre lembrar dos viajantes, né, e do aleitamento materno. Acho que o principal ponto particular da vacina da febre amarela é o aleitamento materno, principalmente mães que vão ter que viajar para áreas endêmicas ou que estavam amamentando e receberam de forma inadvertida a vacina sem pensar ou sem avisar o médico ou a enfermeira que aplicou a vacina que estava amamentando. Então, nesses casos, o aleitamento materno deve ser suspenso. Isso não é uma coisa muito comum, não é uma coisa que nós pediatras gostamos de falar, mas nesse caso específico da febre amarela, por pelo menos 14 dias após a vacinação. O ideal é de 21 a 28 dias. Isso vai depender do estado nutricional da criança, da relação da família, da mãe com o serviço de saúde, mas pelo menos 14 dias esse aleitamento vai ter que ser suspenso logo após a vacina. Então, se a mãe souber que vai viajar para uma área endêmica, tiver alguma situação de que ela precisa ser vacinada, ela vai suspender
esse aleitamento materno antes para fazer uma adaptação e assim que tomar a vacina, pelo menos 14 dias suspenso o aleitamento materno. O vírus da hepatite A, a vacina contra esse vírus, é uma vacina de vírus vivo inativado, uma vacina que não causa reação e uma idade de aplicação com 15 meses também bem específica, com reforço aos 4 anos. Não é uma vacina que costuma cair muito em prova porque ela não tem muitas particularidades, muitos efeitos adversos ou contraindicações. Mas as crianças que vão receber aí até 5 anos de idade, sem comprovação, perderam a vacina, vão poder receber uma dose única. Como ela tem essa dose única importante, então ela pode receber, um esquema bem simples de lembrar, esquema de dose única. Finalmente, a vacina do adolescente, a vacina do HPV, que vão ser 4 sorotipos aí importantes, os sorotipos mais prevalentes que podem causar, né, o câncer de colo de útero, feita de um capsídeo viral inativado, então não tem reações importantes. A gente teve aí uma época no Brasil que ficou um boato até sobre isso, alguns casos esquisitos, a maioria deles não teve nenhuma confirmação, então nessa idade é um pouco mais difícil a gente ter uma relação, não existe nada que contraindique a vacina do HPV, isso é muito importante. A atividade sexual já iniciada não contraindica, então adolescente que já tiver iniciado a atividade sexual dentro da idade, né, de 9 a 14 anos para as meninas e de 11 a 14 para os meninos, mesmo que eles refiram que tenham iniciado a atividade sexual, vão receber a vacina com 2 doses. Então tem um intervalo grande, né? São mais ou menos aí 5 anos para as meninas e 3 para os meninos, mas são 2 doses com intervalo de 6 meses. Então se a menina chegou com 12 anos para receber ou com 13 anos, ela vai receber a vacina normalmente e depois de 6 meses vai receber a segunda dose. Não há nenhuma particularidade muito específica, como eu falei, não há contraindicação nenhuma absoluta para a vacina do HPV. O que é preconizado é não administrar a primeira dose para maiores de 14 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, 15 anos, e não realizar a segunda dose depois de 15 anos. Então, a não ser que ela tenha realizado a primeira. Nesse caso, isso pesa muito a atividade sexual em si. Então, o adolescente que já tenha chegado nessa idade, provavelmente já teve algum contato e o benefício da vacina já vai ser muito pequeno. Então, até 15 anos, realizou a primeira dose, vai receber depois de 6 meses a segunda dose. Depois dessa idade, já não é mais administrada nenhuma dose da vacina do HPV. Alguns casos especiais, eu vou deixar para vocês no nosso material de estudo, são casos bem específicos, uma chance muito pequena de cair em prova, campanhas do influenza e vacinas específicas da população indígena. Mas sem problema, depois a gente vai deixar tudo para vocês lá no material, não vale a pena a gente falar aqui na aula. Bom, agora então vamos às questões de provas. Como as imunizações e o calendário Brasil são cobrados dentro das provas do Revalida. O que é mais importante, quais são os pontos para vocês focarem, tendo como base essas questões. Claro, eu vou deixar algumas questões a mais aí no nosso material de estudo, mas vamos discutir essas questões agora aqui. Primeira questão, uma criança que nasceu prematura, com 32 semanas de idade, peso de 1.850 gramas, encaminhado à unidade de saúde para iniciar as imunizações. Atualmente tem 1 mês de vida, 1.900 gramas de peso, em aleitamento materno exclusivo. Para essa situação, qual a alternativa que indica o esquema inicial de vacinação recomendado? Então, o que ele dá para a gente de informação nessa questão é uma criança prematura, 32 semanas de idade gestacional, e o peso ao nascer e o peso atual. Qual foi a única vacina que a gente falou aí na aula que tem uma restrição quanto a peso? É a vacina BCG. Então, o peso atual, o peso da criança atual, que é 1.900 gramas, é a única informação realmente importante na questão. Vale lembrar que a vacina da hepatite B, que é uma vacina que normalmente se faz junto ou pelo menos ao mesmo tempo ali com a BCG, ela não tem restrição quanto à prematuridade, não tem restrição quanto a peso. Então a única
importante para a gente pensar nessa informação que foi dada para a gente na questão é a BCG. Das alternativas, que vão falar iniciar o esquema vacinal aplicando a BCG e a primeira dose de hepatite B, não podemos porque a BCG só a partir de 2 quilos. Aplicar a primeira dose contra hepatite B e aguardar a criança atingir 2 quilos para programar a vacina BCG é a resposta correta. Mais uma questão de BCG, é uma imunização muito importante, vocês vão ver que é bastante frequente nas questões. Um recém-nascido com 3 semanas de vida, levado à unidade básica de saúde, pois a mãe observou uma ferida no local da aplicação do BCG. Ao exame físico, observa-se uma lesão pústulo-crostosa no braço direito, com gânglio satélite na axila direita, não supurado, com 1 centímetro de diâmetro. Sem febre, sem nenhuma outra informação importante dentro do que foi passado na questão. Considerando o diagnóstico, a conduta adequada a ser tomada nesse recém-nascido sabemos que a BCG provoca a cicatriz. Falamos disso, inclusive falamos que não é obrigatório, pode ter ou pode não ter, e não ter a cicatriz não é uma indicação de revacinação. Nesse caso, é uma questão clara de cicatriz da BCG, de uma criança que está formando aquela cicatriz com aquela lesão no braço direito, no lugar da vacina, com um gângliozinho satélite, sem sinais flogísticos, sem sinais de infecção. Fica bem claro que ele quer mostrar pra gente que é uma cicatriz da BCG. Nesse caso não tem nada a fazer, conduta expectante, então a alternativa B aí é bem clara. Agora mais uma questão de prova muito legal, falando sobre as particularidades das vacinas, agora sobre a febre amarela. Uma mãe e seu recém-nascido comparecem à unidade básica de saúde em busca de orientações quanto à prevenção da febre amarela, pois viajarão para a área endêmica no mês seguinte. A mãe quer informações sobre a imunização e deseja saber se a amamentação poderá ser mantida após ela ter recebido a vacina. E nessa situação deverá ser esclarecido. A alternativa A diz que a mãe e o recém-nascido deverão ser vacinados e a amamentação suspensa por 8 dias. O recém-nascido não pode ser vacinado. Nós vimos que a idade é 9 meses. Então, a mãe ser vacinada ok, mas o recém-nascido ser vacinado não. Alternativa B. A mãe deverá ser vacinada antes da viagem e a amamentação suspensa temporariamente por 14 dias. É uma alternativa que contempla o que nós falamos. Vamos ver as outras, o que ele diz. Alternativa C. A mãe deverá ser vacinada com no mínimo 5 dias de antecedência e a amamentação suspensa por 8 dias. Nós falamos em 10 dias de antecedência e mínimo de 14 dias de suspensão. Isso é importante. Esse mínimo de 14 dias é uma coisa que tem que ficar na cabeça, porque se não fosse isso, essa alternativa poderia estar correta, mas com 8 dias de suspensão do aleitamento, não. Então, essa alternativa também está errada. E a alternativa D diz que a vacina é constituída de fragmentos de vírus mortos, não havendo contraindicações à aplicação no recém-nascido e na puérpera, que justifica a manutenção da amamentação. Tudo de errado, então ficamos com a alternativa B. Mais uma questão que tem uma importância ali que a gente falou das contraindicações, que eu falei que sempre tem uma chance boa de cair. Com relação às vacinas de bactérias e vírus vivos atenuados, não devem ser administradas. Então ele quer saber quais são as contraindicações absolutas mesmo da aplicação dessas vacinas. Alternativa A, desnutrição. Alternativa B, doença neurológica estável ou doença neurológica pregressa com sequela. Alternativa C, diz imunodeficiência adquirida ou congênita. Alternativa D, antecedente de convulsão. E a alternativa E, tratamento sistêmico com corticosteroides em doses diárias não elevadas durante curto período. Ou tratamento prolongado com doses baixas. Então, muito legal essa questão, porque ela mostra o que pode ser uma pegadinha e mostra coisas totalmente equivocadas. Desnutrição não é uma contraindicação de forma alguma. Doença neurológica não é contraindicação, nem antecedente familiar de convulsão. Essas 3 não são contraindicações nunca. E a alternativa E, que fala do tratamento com o corticosteroide, mostra pra gente que ele não está fazendo uma dose imunossupressora. Ele diz que são doses não elevadas por curto período ou tratamento prolongado com doses baixas. Então ele quer mostrar pra gente não é uma
imunossupressão. Qual é a alternativa que realmente mostra uma contraindicação absoluta? É a imunodeficiência adquirida ou congênita, como nós falamos na aula. Tudo que vai afetar o sistema imune de uma forma grave vai ser uma contraindicação. Então, a alternativa C nessa questão. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre imunizações, Calendário Brasil. Espero que tenha sido bem útil para os seus estudos. Vamos deixar material de estudo aí bem legal para vocês, com mais questões, com mais informações específicas, para vocês também tirarem as dúvidas conosco. Então, bons estudos e boa prova!